Bom, o projeto Insaba é um projeto voltado para plantas medicinais nas tradições afro-brasileiras. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para se inserir nesse universo é entender o que são plantas medicinais, né, e o que são tradições afro-brasileiras. Para falar sobre isso, vamos primeiro abordar da onde vem essa tradição. É uma tradição que vem da África, no contexto da diáspora, da escravidão. Então, a gente está falando de um saber específico, de um saber histórico, de um saber que tem uma história localizada no tempo, localizada na sociedade. Então, falar de plantas medicinais, para além do seu sentido botânico, científico, no caso desse projeto, no caso da oficina Insaba, é falar de um saber localizado na história e no tempo. Então, no contexto da escravidão, diversos saberes africanos, né, que aqui se tornaram afrodescendentes, foram trazidos numa cosmovisão totalmente conectada à natureza. Então, esse saber africano, na sua ancestralidade, está completamente conectado à terra e aos elementos da natureza, que com ela se relacionam e se relacionam com os seres humanos. Nesse contexto, a sociedade está sempre em diálogo com as forças, né, com as energias da natureza e também da ancestralidade. Então, dialogar com isso, com essa energia que é chamado de axé ou de gunzo, dependendo da tradição africana, é uma coisa fundamental para a vida na sociedade. Então, nesse contexto afrodescendente, as comunidades aqui no Brasil herdam essa sabedoria. Eu sou Edilson de Oliveira, né, fora daqui, aqui dentro sou Tata Jaganzulo. Cheguei aqui em 93 para 94. Em 95 eu fui iniciado no santo, fiz o santo, né? Hoje estou com 25 anos, tenho um cargo dentro da casa de Tata Mirô. Hoje eu sou responsável pelas folhas. Sou muito grato a esse cargo que foi dado para mim. Para mim foi como se fosse assim, como se eu renascesse de novo. Você entendeu? Então, quer dizer, é uma responsabilidade muito grande, não é fácil ter um cargo desse. E a gente quase não sabe de nada. Então eu estou sempre aqui para aprender, cada vez mais aprendendo. Sempre que eu venho para pegar as folhas, eu tenho uma obrigação que eu faço, eu peço licença, na verdade, né? Então isso é feito na boca da mata. Às vezes a pessoa entra no meio do mato, ele chega achando que não tem dono, não tem morador, mas tem. Então toda vez que eu venho pegar a folha, o que eu faço? Eu faço uma oferenda para meu pai que atender, pedindo licença e permissão para estar pegando as folhas, né, com a permissão dele. Eu converso com o meu orixá, converso com os orixá, para que tenha a visão das folhas, porque por você entrar no meio do mato, você vê qualquer folha que você está vendo. Só que tipo assim, é as folhas que você precisa? É as folhas que você veio buscar? Muitas vezes não é. As pessoas acham que, mas a folha é qualquer uma, não. Tem a folha específica que você vem buscar, que nem eu vim buscar a folha específica para tal coisa, para um banho. Então tem que ser a folha certa. Por isso você tem que ser pago, você tem que estar puro, de banho de erva tomado, purificado, para quê? Para que a energia do mato, o orixá, se aproxime de você com mais força e veja o que você veio buscar. Isso aqui é o tiratema, pega meu pai tempo. Aqui é da minha mãe Nanã, a Elza, da mãe Nanã. Eu falo, tem muitas folhas que tem o nome, que eu sei o nome. E tem muitas folhas que eu não sei o nome, mas sei o santo, para que santo que é, você entendeu? Que às vezes a pessoa procura a folha, ela só quer pegar a folha daquela que ela sabe o nome. E eu acho assim, o nome não é necessário, basta saber para que santo, de que santo que ela é, você entendeu? Para qual fundamento ela serve.
Então eu acho que você sabendo de que santo ela é o fundamento que ela, para que fundamento ela presta, acho que é necessário. Porque tem muitas pessoas que veem a folha pelo nome. Então varia de casa para casa. Lá da África, né, foram diversos povos que vieram como escravizados para o Brasil. Cada um desses povos, cada uma dessas sociedades tem diversas especificidades. Então cada um tem a sua língua, tem a sua tradição, sua culinária, enfim, seu universo social, político, religioso, enfim. Mas eles têm em comum alguns pilares civilizatórios que a gente chama de cosmovisão africana, né, que vai se manifestar aqui no Brasil, na diáspora, em outros países que tiveram comunidades afrodescendentes. Então, o que são esses pilares que vão se manifestar aqui no Brasil e vão ser fundantes para as comunidades de terreiro? São os pilares da ancestralidade, que é o respeito aos antepassados, né, entender que a sociedade é fruto da vida, da luta, da vivência de quem veio antes de nós, a conexão com a natureza. Então, nesse sentido, apesar de haver uma divindade criadora, de onde vieram os seres humanos, de onde veio o mundo, existem na Terra divindades ligadas a cada energia da natureza. Então a energia das águas, do fogo, das matas, enfim, cada elemento da natureza tem uma energia, uma divindade que é cultuada. Eu sou Ekede Caneci, sou nascida e criada aqui no Redondá, tenho meus 15 anos de santo. A função de uma Ekede aqui dentro do Redondá é cuidar, é zelar pela casa, pelos orixás. A gente também cuida das roupas do orixá, das comidas da casa do orixá. Sem Ekede, sem Makota, sem Zamba, a gente não consegue construir tudo. Não consegue construir filho, não consegue construir pai, porque sem a mulher não nasce o filho. Nós, fora os Iaôs, os Ebomes e tal, nós somos uma das pessoas que mais sentimos a presença do orixá. Apesar da gente não incorporar, não ter esse contato físico com o orixá, nós somos as primeiras pessoas a tocar, a perguntar se está tudo bem, a perguntar se precisa de alguma coisa. Então a gente cuida, a gente coloca as roupas que são feitas para colocar. Meu nome é Ricardo, minha digina é Kwame, sou muzenza, sou iniciado no Redondá, tenho 8 anos. Os muzenzas são os iniciados no Candomblé Angola que recebem santo, né? Diferente do Ogã e da Ekede, que são pessoas que não recebem as energias, os inquices. Os muzenzas são as pessoas que recebem, que são iniciados há menos de 7 anos. Então, dentro da roça de santo, a função do muzenza é zelar por todos os trabalhos, né, limpar a casa, cuidar da casa, auxiliar as Ekedes no preparo de prato, enfim, no preparo das obrigações e cuidar de tudo que tem necessidade dentro da casa, né? Os muzenzas são o corpo que está ali sempre auxiliando o Pai de Santo, sempre auxiliando os mais velhos, sempre atendendo a todas as solicitações dos mais velhos para cuidar da casa, para cuidar do andamento, da limpeza, das obrigações e também, né, receber os inquices, cauízas, enfim, e as entidades que vêm à Terra através dos muzenzas. E após 7 anos de iniciado, é dada uma obrigação e esses muzenzas se tornam macotas, se tornam mais velhos, se tornam ebomes e passam a fazer parte desse corpo de mais velhos do terreiro. Os muzenzas não têm divisão de gênero sexual, né, na sua organização, então tanto as mulheres quanto homens são muzenza. Os muzenzas não tocam as atabaques, né? Então eles não têm esse acesso ao couro, às engomas, eles não tocam. Então é a função do muzenza aprender tudo que puder dentro de uma roça de santo, porque o muzenza pode futuramente se tornar um sacerdote, um tata inquice, um amameto inquice, e também principalmente aprender a dança, né? Então é a função também dos muzenzas aprender a dançar para os inquices, a cantar, né? E conhecer os enredos, enfim, toda a sabedoria que há por trás dos inquices dessa religiosidade. Sou Tata Vungiloquedã, nascido, criado aqui, tenho 15 anos de santo, fui iniciado no Inquice Vungi e após meus 7 anos eu tomei minha obrigação e hoje eu sou um Tata, um ebome da casa. Acredito que a principal função de um ebome
é ele fazer com que o conhecimento que ele adquiriu nesses 7 anos, ele passe para aqueles que estão chegando. Vindo também a ser um medidor de conduta, passar tudo aquilo que ele aprendeu nesse tempo de graduação de Muzenza para aqueles que estão chegando. E também abrir canal para que os inquices e entidades, caboclos, incorpore e guie todas essas pessoas que precisam de ajuda. E a principal representação de tudo isso é o Rungeb, que além de mudar a sua indumentária, colocando agora a sua bata, o seu pano de cintura, também recebendo seus direitos de jogar, iniciar, e todos aqueles que cada casa lhe dá, ele agora tem essa principal representação e diferença do Muzenza. Agora ele se veste de outra forma, se porta de outra forma e no convívio tudo acaba mudando. A principal função do Ebom é essa, ser um medidor de conduta e fazer com que a nossa cultura e a nossa religião continue para os mais novos. Tem folhas que você pode fazer, serve para um banho, serve para um chá, serve para você lavar uma ferida, entendeu? E as pessoas às vezes acham que a folha em geral é para um fundamento só, para um preceito só, e às vezes não. Aí é que nem a gente que é do santo da religião. Tem folhas que servem para você tomar um banho, da cabeça aos pés, gente de santo quente. Tem aquela folha que não serve para a pessoa, gente de Oxalá, gente de Iemanjá, já não serve um banho da pessoa do meu Paulo Augusto, entendeu? Já é folha quente. Tem uma expressão, tem a cabeça para aquela folha. Então é complicado o negócio de folha. As pessoas acham que só, mas é folha. Não, todo tem um segredo por trás de tudo isso, né? Tudo tem um segredo. Você pode, se você fora, tem que ter horário, entendeu? Pegar a folha, as pessoas acham que é só chegar e... Não, tem um horário certo para pegar uma folha. Entendeu? Que nem a gente vindo aqui da nossa religião, do Candomblé, eu aprendi isso que você pega a folha das 6 da manhã até meio-dia, antes do meio-dia. Depois do meio-dia, só depois das 3. Você entendeu? Das 3 até as 5h30. 6 horas você não pega a folha mais. E tem pessoas que não estão nem aí com esse negócio. Não cumpre esse processo de descanso da folha, você entendeu? Bom, o Tata Mirô, ele é responsável por muita coisa, em matéria de folha, você entendeu? Ele é a pessoa que é responsável para as folhas, para reinício de pessoas que vai iniciar no mundo do santo, que vai fazer santo. Então, eu sou responsável por essas folhas, é eu que tenho que pegar essas folhas, eu que vou buscar. É um cargo muito pesado, porque tipo assim, você tem que saber a folha que você pega. É que nem eu estava falando da questão das folhas de orixá. Às vezes a pessoa quer saber o nome da folha, mas a importância não é o nome da folha. No meu ponto de vista, na minha cabeça, o importante é você saber de qual santo é aquela folha. Exige o quê? Uma sabedoria, uma inteligência, um conhecimento. Porque tudo na vida tem um conhecimento, uma sabedoria, o porquê. Entendeu? Não é simplesmente, o cargo é seu e você vai lá e faz. Então, quer dizer, muitas pessoas me ajudou, você entendeu? O próprio Pai Guimarães me ensinou algumas folhas. Essa terra foi comprada em 1969 e em 1970 fundou-se essa casa, esse Unzó. Fundado pela minha mãe, Conceição Venâncio da Silva, Mameta Cafu Mungongo, filha de Obaluaê, ou Omolu. E no passar dos tempos, antes do falecimento dela, o orixá dela já havia me apontado como herdeiro. Então, acho que foi em 76, mais ou menos, que ela em vida ainda já estava junto com ela. Então, aqui dentro dessa casa são 50 anos de trabalhar. Desde que a gente chegou aqui, não tinha nada. Era terra e 2 quartinhos para guardar ferramenta, quando se comprou aqui. E foi devagar, com a proteção do Inquice e com a força de pessoas boas, que até hoje as famílias estão aqui,
vai de geração em geração. A gente foi construindo, foi levando isso do jeito que o Inquice quis e quer. Então, dentro da matriz africana, não existe nada que se faça dentro da casa que não tenha folha. A folha é remédio, a folha para melhorar caminhos, a folha para espantar magnetismo negativo. Enfim, a folha é um tudo dentro da matriz africana. Então, o papel das comunidades de terreiro aqui no Brasil é justamente articular todos esses laços, esses saberes africanos que a escravização rompeu. E aqui surgem novas formas de se cultuar as divindades, novas formas de se organizar essa sociedade afrodescendente. Então, quando a gente fala em plantas medicinais nas tradições afro-brasileiras, as tradições afro-brasileiras são esse contínuo africano. São essas comunidades que em todo o Brasil se organizaram em chamadas comunidades tradicionais de matriz africana. Essas comunidades, elas englobam dentro delas diversas siglas religiosas, diversas denominações religiosas. A mais conhecida, ou as mais conhecidas, são o candomblé e a umbanda. Mas dependendo de cada região do Brasil, se desenvolveu um culto ancestral com um nome diferente e com liturgias diferentes, com pequenas características diferentes. No candomblé, por exemplo, a gente tem 3 grandes troncos principais, que é o candomblé banto, que é de origem Congo-Angola, que utiliza a língua quimbundo, kikongo, e tem um referencial muito grande dos povos banto, da região de Congo e Angola. Tem o tronco Yorubá, o Nagô, que tem como língua principal a língua Yorubá, que cultua os orixás. No caso do candomblé Congo-Angola, são cultuados os inquices. No caso do Yorubá, cultuam os orixás. É utilizada a língua Yorubá e é de uma região de Nigéria, Benin. E o terceiro tronco é o tronco Jeje, o Jeje Marim, o Jeje Mina. Enfim, em cada região do Brasil se desenvolveram diferentes cultos Jeje, que tem como referência também essa região do Benin, e tem como língua o Fong-B, que é a língua desse povo que aqui no Brasil se costumou chamar de Jeje. Isso é uma questão também recorrente aqui na diáspora. O nome que esses povos tinham na África, que eles se reconheciam na África, nem sempre é o mesmo que eles têm aqui no Brasil. Então, nesse processo diaspórico, esses povos acabam ganhando outra denominação aqui no Brasil, que deu origem a esses 3 principais troncos do candomblé, que é o tronco Nagô, o banto e o Jeje. Geralmente nossos toques são iniciados com o jogo de engoma, cada uma tem sua função. Eu aprendi aqui na minha casa que essa aqui se chama Lé, que é a menorzinha, ela só marca, a função dela é só marcar, o toque que for puxado, pelo agogô. Se chama Lé. Essa aqui é a Rumpi. A função dela é tocar mais dobrada, ela toca dobrada. Ela toca dobrada, essa é a função do Rumpi. Essa aqui é o Rum. Qual é a função do Rum? A função do Rum é dobrar, puxar os enredos, das cantigas que está se cantando para o Inquice e para o Orixá, Essa é a função do Rum e é o trio das 3 engomas do nosso candomblé, que é iniciado os toques.
Bom, a minha função no meu estado de Tatacambando, em si a gente é para tudo, né? De carregar a pedra, o pau, né? Tocar, cantar, né? Chamar o inquice em si, na engoma, né? Fazer aquela sintonia, né? Junto com o inquice na engoma. Do dia a dia é limpar, pegar lenha, limpar mato, varrer a casa em si, né? A roça, cuidar dos ibais, né? Das casas das casas dos santos, né? Que é a casa de Exu, casa do meu pai Oxóssi no mato. São toda essa mão de obra que o nosso estado faz no dia a dia dentro da casa. No dia da festa, organizar, né? Organizar, decorar, ver o que é preciso. Depende do inquice também, que vai, né, proporcionar essa festa. Né? Exemplo, se é de Vunge, a gente tem que decorar isso, tem que decorar aquilo. Se é do Pau Baluaê, a gente tem que cuidar mafula, paia, enfim, se torna uma decoração em si, né? Dentro do contexto da festa que vai acontecer. A nossa relação com a engoma é cuidar dela, zelar dela, a gente faz ela, a gente troca a pele, a gente tem aquela afinação correta, né? Não pode ser afinado demais ou frouxo demais. E aí sucessivamente para a gente emitir o som, né? Para o inquice se agradar, né? Perante a nossa engoma. Antes de oferecer para o inquice, a gente tem que cuidar da água, né? Se o bicho que come capim, é milho. E aí sucessivamente manter o local, né, daquele bicho que vai se oferecer para o inquice limpo, né, na medida do possível, tudo bem organizado, que não é só, né, oferecer o bicho, sacrificar o bicho para o inquice, né? Tem que zelar dele também para quando chegar no inquice o bicho tá bem alimentado, o bicho tá, né, tranquilo para o inquice se agradar e receber esse alimento do bicho. Para você ver, eu sou de lá do sul da Bahia, onde eu vim fazer inquice, aqui no estado de São Paulo, né, na Casa Redondá. Para mim é um dos privilégios imensos, né, eu fazer parte da família Redondá, né, que eu não era nada até conhecer o Redondá, né, porque a vida lá fora, né, é muito difícil. Meu nome é Maurício Guido de Arache, minha digina é Ojuamaze. Quando eu cheguei aqui não existia nada do que tem aqui hoje, era uma casinha pequenininha, aos poucos a casa foi crescendo. E aí estou aqui desde 1978, vou fazer 44 anos de santo, agora em janeiro, eu e a Mutalequara, com todas as obrigações dadas dentro da própria casa, na mão do Pai Guiamaze, nunca saí daqui. O Pai Guiamaze é como se fosse um pai verdadeiro para mim. E a roça, o Redondá é tudo que eu tenho na vida. Tudo que eu sou hoje eu devo ao Redondá, devo a minha mãe Oxum, devo toda essa energia maravilhosa que existe aqui dentro. Eu vim de uma família judia, sefaradi, tá? Não conhecia candomblé. E aí eu conheci o Pai Guiamaze e entrei para a religião do candomblé. E estou aqui até hoje. Fiz bar mitzvah aos 13 anos, mas fiz o santo aos 16 anos. E estou aqui até hoje.
Ah, o Pai Gamás eu conheci no Nagô. Nagô, aí depois que a avó Cafu veio comprar aqui, eu estava junto quando ela veio comprar. Que ano que é, Jomas? 1970. Em 1970. E que idade a senhora tinha quando a senhora conheceu a avó Cafu, o Pai Gamás? 12 anos eu tinha. Quando a senhora... Quando que eu conheci a avó Cafu no Nagô. Aí depois que eu conheci o Pai Gamás na casa dela. E aí a senhora foi iniciada no Angola em que ano? 1978. Quando ela me conheceu, foi na casa de um irmão de santo dela que morava próximo à minha casa. Aí começou a nossa vida. Eu fui para o Nagô junto com ela, fiz o santo no Nagô. Aí depois, quando ela veio comprar aqui, eu estava junto com ela também. Aqui ela gostou, aí comprou e desde esse tempo todo eu estou com ela, eu estava com ela. O cargo de cota, eu sou cota da casa e faço pratos de santo. Sou responsável pela cozinha, para cozinhar. Então, aqui é o campo de Xonã. É o Exu da cabeça do Pai Gamás também. Esse campo aqui é muito importante para a casa. Isso aqui é uma parte da casa que tem muito fundamento, muito axé. Esses bambuzal aqui foi o Pai Gamás e a fundadora, a avó Cafu, que plantou na época. Vou colocar esses bambuzal aqui para dar essa fechada, como se fosse uma gruta, né? Essa casa aqui tem muita história, cara. Eu, quando cheguei aqui há 25 anos atrás, ela já existia. Então, é tipo assim, o que eu posso dizer sobre ela é o que eu aprendi desses 25 anos para cá, né? Então, é uma casa muito reservada, entendeu? Uma casa de muita antiguidade. E esse Exu aqui é um dos responsáveis por tudo aqui na casa, né? Ele que cuida dessa parte aqui de trás da casa, que protege essa parte de trás, né? Só sei de uma coisa, tem muito axé, muita energia, muita força aqui. Aqui tem a mão da avó Cafu, a mão do Pai Gamás, então hoje o Pai Gamás está, né? A avó Cafu não está mais aqui entre nós, mas tem essa aqui, pode dizer que tem a mão dela e do Pai Gamás, que foi as pessoas que implantou esses axé. É um axé, né? Não deixa de ser um axé. Então essas comunidades, elas guardam um saber ancestral de diferentes origens africanas e é um saber que perpetua aqui na diáspora várias áreas do conhecimento, né? Então esses terreiros, eles são uma organização política, uma organização de resistência da comunidade negra afrodescendente no Brasil, mas eles são também como se fossem grandes museus, né? Museus vivos, porque eles guardam o conhecimento ancestral. Então, se hoje em dia no Brasil a gente tem pessoas que falam Iorubá, que falam Quimbundo, que falam Fon, essas línguas estão aqui preservadas, é porque esses terreiros, durante 300, 400 anos, estiveram lá resistindo e guardando esses conhecimentos. Se hoje a gente vai em muitas cidades do Brasil comer um acarajé em alguma esquina, é porque essas comunidades durante 300 anos resistiram e guardaram esses saberes, né? Se a gente come caruru, enfim... da culinária à música, se a gente hoje vai num show, né, num estádio, por aí escuta o percussionista tocando um ijexá, né, que é usado em vários gêneros brasileiros, se a gente escuta isso é porque esses povos resistiram 300 anos em suas comunidades, guardando esses conhecimentos de música, de arte, de língua, de culinária. Isso não é pouca coisa. Então, seja Angola, Iorubá, Jeje, elas têm em comum essa característica. Elas são pontos de referência para suas comunidades. O terreiro, ele não é apenas uma igreja. Isso é uma coisa fundamental para falar aqui nesse projeto e nessa oficina. Para a gente falar de conhecimento afrodescendente, a gente tem que entender que ele não é fechado, ele não é restrito a um assunto. Se na visão europeia de mundo atual, né, ocidental, contemporâneo, cada disciplina, cada conhecimento é colocado numa caixinha separada e não se relacionam, na visão africana de mundo e afrodescendente,
os conhecimentos estão em conexão. Então, na tradição africana, um objeto ele é ao mesmo tempo um santo, uma divindade, um objeto dotado de poder, de força, ele é espiritual, ele também é medicinal, porque aquele objeto promove a cura para aquela comunidade, ele é uma energia, ele é um antepassado. Ao mesmo tempo, ele também é arte, porque a forma de esculpir aquele objeto ou de produzir aquele objeto é considerada uma obra de arte também. Ao mesmo tempo, ele simboliza um poder político, então você não pode reduzir as coisas a apenas um item ou uma área. Isso é muito caro à sabedoria africana, né? O sacerdote, o líder, ele é ao mesmo tempo social, religioso, líder comunitário, líder político. E é assim que o saber africano se manifesta, entendendo que o ser humano, a sociedade, a natureza está integrada. A gente está em contato, em integração com a natureza, numa relação de troca e de complexidade. Bom, em cima dessas características das comunidades afro-brasileiras, é que a gente precisa entender o que são as plantas. Então a gente falou brevemente o que são tradições afro-brasileiras. Então o que são plantas medicinais nas tradições afro-brasileiras? Primeiro precisamos entender o que é medicinal. Então o conceito de medicina parece uma coisa óbvia, mas isso se a gente olha com a visão europeia. O europeu entende o corpo humano como uma máquina, com vários circuitos que ele procura mapear e entender do ponto de vista físico. Enquanto essa cosmovisão africana já olha para o corpo humano e para o ser humano de uma maneira mais complexa, onde os males físicos se relacionam também com as forças espirituais, com as energias. Então é muito mais complexa a visão de saúde, de doença e de medicina no ponto de vista africano. Então quando a gente fala de uma planta medicinal, a gente não está falando de simplesmente um chá, né? A primeira coisa que vem à mente das pessoas é tomar um chá. A planta medicinal ela pode ser medicinal ao ser quinada para tomar um banho, ou ao ser defumada, né? E a fumaça dela tirar más energias. A planta medicinal ela também é medicinal se é usada para uma benzedura. Então a forma de se aplicar a medicina, a forma de se curar na visão afro-brasileira, afrodescendente, ela difere do ponto de vista científico europeu de medicina. Então, quando a gente fala de planta medicinal nas tradições afro-brasileiras, a gente está falando muito mais um tratamento e uma visão muito mais ampla. Até a noção de planta, né? A planta, do ponto de vista da botânica e da ciência, ela se reduz a seus componentes físicos, né? Então, para a ciência, você pega aquela planta, você tira o órgão reprodutor da planta e a partir dali você vai dizer qual que é a classificação dela. E é só isso que importa para o botânico para dizer que planta é aquela. Na tradição afro-brasileira, a planta tem a textura dela, a planta tem o cheiro, a planta tem a cor, a planta muda de acordo com a hora que você colhe. Então, isso é uma coisa que o Tata Jaganzulo sempre ensina. Existe a hora certa de colher as plantas. Se você colhe a planta na hora errada, a energia daquela planta muda. Então, a serventia daquela planta muda. Isso não faz o menor sentido para a medicina. Isso não faz o menor sentido para a botânica. Então, o que é planta para a tradição afro-brasileira é totalmente diferente do que é uma planta para o conhecimento científico, né, europeu, eurocentrado. Então, é importante falar isso para a gente entender qual que é o referencial desse projeto. Do que é planta para a gente, o que é medicina para a gente, o que são tradições afro-brasileiras, quando a gente fala delas aqui no Projeto Insaba. Tá caindo aí, come? Lê, 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 caboclo 7 flechas num gongá. Lê, 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 caboclo 7 flechas num gongá. Saravá, seus 7 flechas, ele é o rei das matas. Olha sua lança fura e o seu bodoque mata o lelele. Lê, lê, caboclo 7 flechas num gongá. Saravá, seus 7 flechas, ele é o rei das matas. Olha sua lança fura e o seu bodoque mata o lelele.
Então, esse daqui foi um dos processos que a gente começa antes de começar o ritual que era a festa, né? Então a gente pega as folhas, como vocês viram, né, que nem eu estava falando. As pessoas chegam a ver o barracão bonito, tudo, mas tem todo um trabalho, entendeu? Para deixar daquele jeito. A gente vai buscar as folhas, desfolha, tem o trabalho de desfolhar, poxa, se sentir no mundo dele, que é a natureza. A gente sempre separa um pouco para colocar para enfeitar os couros, que isso aqui é colocado nos couros, né? A gente põe sempre assim. Para quê? Para que o orixá continue dentro da natureza, dentro do mundo dele. Que ele sempre chegue, veja as folhas no chão, veja as folhas em cima, às vezes a gente enfeita, tudo quanto é canto com folha, para quê? Para que o orixá se sinta no mundo dele, para que ele não se sinta fora do habitat dele. Então, eu acho que a folha é muito importante, que nem muitas pessoas acham que a folha só no chão, no meu consentimento, no meu pouco de conhecimento, acho que, tipo assim, as folhas no chão servem para como um descarrego, né? Por isso que a gente, não sei se vocês viram, para desfolhar as folhas, a gente tem que estar sempre com os pés no chão. Isso é um respeito pela folha e pela natureza, você entendeu? A gente não pode estar, e sempre em silêncio, que ninguém estava falando, porque é um meio de você, é uma troca de energia. Eu penso assim, a partir do momento que a folha chegou no barracão e arriou em cima da mina, já começa o processo do ritual. Então você tem que fazer o quê? Seguir certo. É o silêncio, pé no chão, desfolhando, pedindo coisas boas para as folhas. Que eu penso assim, sei lá, acho que todo mundo pensa assim. Isso aqui é uma coisa séria. Para muitas pessoas, é um monte de folha. Não. Aqui tem um fundamento. Tanto é que você vê todo mundo aqui desfolhando, ninguém falando nada, todo mundo quer de cabeça baixa ali. Para quê? Você está pedindo, você está trocando. O seu negativo para o positivo. Então você está fazendo uma troca. Pé no chão para você sentir a energia. Porque cada momento que você entra com um monte de folha aqui, eu tenho certeza que o orixá entrou junto. Então aqui já tem uma energia. Então quer dizer, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma troca. Tirar o seu negativo e buscar aqui coisas boas. Pedindo para que o que foi despachado, que for o talo, que o seu negativo vai nele. Esse é meu pensamento. Eu creio e acredito que é assim. Entendeu? Que você deixou a sua energia boa aqui e jogou a sua energia ruim para fora, que foi os galhos. Ninguém é obrigado a seguir o que eu estou falando. Mas esse é o meu pensamento. Tanto sou aqui dentro da roça, então eu acredito que aqui é uma troca de energia. Isso aqui para mim é o centro da energia. Aqui que está a força de tudo. E nele falou assim que sentiu uma energia boa aqui, está se sentindo bem, então eu falei para ele, o intuito da casa de candomblé, qualquer casa de santo, esse é o intuito. É trazer as pessoas e fazer com que elas se sintam bem aqui dentro. Se descarrega a energia, andou aqui por dentro. Então tudo que vocês viram aqui é uma coisa assim que, como que eu posso dizer, é uma luz. Tudo tem uma luz e um porquê, uma energia forte, e eu me sinto bem. E creio que todas as pessoas que vêm aqui se descarrega e volta outra coisa, você entendeu? Então esse é o processo da folha. Então a folha na vida tem muito, tipo assim, como eu posso dizer? Ela faz parte da vida da gente. A folha é tudo. Então quer dizer, se você trata ela bem, ela vai tratar bem. É um banho, é um chá que você toma. Essa é a minha cabeça, essa é a minha visão.